Vamos iniciar esse shiur. O tema desse shiur é Arbaat Aminim. Vamos falar sobre a mitzvah de Arbaat Aminim, propriamente o mandamento das 4 espécies e também sobre o seu significado espiritual. Esse mandamento das 4 espécies está baseado num pasuk da Torá, Vaikra, capítulo 23, versículo 40, que diz: "Ulekartem lachem bayom arishon pri etz hadar kapot marim va'anaf etz avot ve'arvei nachal usmachtem lifnei Hashem lokechem tivat ayamim." Tomem para vós, no primeiro dia, uma fruta bonita, que é o etrog, um ramo de palmeira, que é o lulav, ramos de murtas, que são os hadassim, e ramos de salgueiros de rios, que são as aravot, e se alegrem diante do Eterno teu Deus por 7 dias. Esse é o pasuk da Torá propriamente. Nós aprendemos que essas 4 espécies, Arbaat Aminim, são utilizadas para cumprir o mandamento positivo da Torá, como nós vamos verificar aqui. Obviamente aqui nós não vamos discutir sobre a espécie propriamente, mas claramente a Torá Shebel Peh, a Torá oral, ela enumerará todas as características que cada espécie deverá ter para conseguir preencher os requisitos. Mas existe uma coisa que a Torá não menciona, que é a quantidade de cada espécie. A Torá não menciona quantos pri etz hadar, quantos etrogim, quantos ramos de palmeira, quantas murtas e quantos salgueiros nós devemos tomar para conseguir cumprir essa mitzvah. Esta quantidade, assim como também, por exemplo, a quantidade de fios para se usar no tzitzit, assim como, por exemplo, quais parágrafos para cumprir a mitzvah do Shema, a Torá Shebel Peh, a Torá oral, ela vem para explicar a Torá escrita. Então, na Mishnah Sukkah, capítulo 3, parágrafo 4, Mishnah 4, Rabi Ishmael Omer, Shlosha Hadassim, Ushtei Aravot, Lulav Echad, Vetrog Echad. A Halachá vai conforme Rabi Ishmael. Rabi Ishmael ensinava que a pessoa deveria tomar 3 ramos de Hadassim, 3 ramos de murtas, 2 ramos de Aravot, de salgueiros, e 1 Lulav e 1 Etrog. O Rambam, no Hilchot Shofar Sukkah Velulav, no capítulo 7, Halachá 5, 6 e 9, ele nos ensina como que nós devemos fazer o procedimento para cumprir a mitzvah. Então preste bem atenção. As 4 espécies, ao redor dela, existem muitos minhagim, muitas tradições. Mas vamos primeiro analisar qual que é a mitzvah propriamente. Qual que é a mitzvah que nós devemos cumprir. Depois nós vamos falar de alguns minhagim. O Rambam começa a sua halachá da seguinte maneira: as 4 espécies são consideradas uma única mitzvah, e cada uma é necessária para o seu cumprimento. Quer dizer, se eu tenho 3, mas me falta uma, eu não consigo fazer a mitzvah. Se me faltam 2, eu não consigo cumprir a mitzvah. Isto é, somente com as 4 espécies por inteiro eu conseguirei cumprir essa mitzvah. Por isso nós chamamos de mitzvat lulav. Lulav é o nome do galho. Lulav é o nome do galho mais alto, sim? Do galho da palmeira, propriamente, a folha da palmeira, que se destaca mais, pelo fato dele ser mais alto, nós acabamos chamando todo o conjunto do Arbaat Aminim também de Lulav. Mas todas as vezes que eu mencionar Lulav, aqui eu posso estar me referindo tanto a um quanto ao outro, vai precisar aqui da interpretação do que eu estou falando. A pessoa não pode remover das espécies e nem acrescentar. Vamos dizer assim, não, eu acho que existe também mais uma 5ª espécie. Não existe isso. São 4 espécies, Arbaat Aminim, não 5 e nem 3. Se uma das espécies não pode ser encontrada, uma espécie similar não pode ser por ela. Vou repetir. Se uma das espécies não pode ser encontrada, uma espécie similar não pode ser substituída por ela.
Isto aqui o Rambam está fazendo questão para que não haja mudança no texto da Torá. Querendo dizer, a Torá ensina, como nós lemos ali, por exemplo, kapot temarim. Kapot temarim. Folhas de tamareiras. Temarim em hebraico, tamareiras em português. Portanto, a pessoa não pode utilizar uma espécie que, por exemplo, é parecida, porém não é a espécie que está dita na Torá de maneira clara. Está dito kapot temarim. Certo? Assim como, por exemplo, a Torá Shebel Peh vai nos explicar que o Pri Etz Hadar, o fruto bonito de uma árvore frondosa, é o etrog, não pode ser outro. Assim como as aravot nahal, arvei nahal, os salgueiros, não pode a não ser arvei nahal. Ou seja, se a pessoa não conseguir encontrar uma das espécies, ela não pode usar uma espécie similar para substituir as espécies originais. O que nós vemos é, nós sabemos que existem muitas pessoas que vivem, por exemplo, em estados e não têm um acesso tão fácil a Arbaat Amirim. Por isso que a Halachá, a lei judaica, ela considera, por exemplo, sócios de um único kit de lulav. Então a Halachá, o Shulchan Aruch, considera que se um grupo de pessoas, por exemplo, para um kit de lulav e trazem de um outro estado para o seu estado, todos são considerados donos daquele lulav. Cada um vai fazer a netilá no seu momento, na sua hora, mas todos serão considerados donos daquele lulav. Existe também um outro critério na Halachá, que, com exceção do primeiro dia da festa, que é esse dia que nós estamos vivendo, com exceção do primeiro dia, todos os outros 6 dias, a pessoa pode cumprir o mandamento das 4 espécies, utilizando um lulav emprestado. Outra pessoa pode cumprir essa mitzvah emprestada, com exceção do primeiro dia. No primeiro dia, a pessoa só pode fazer a netilá de um lulav que é dela propriamente. Porque está registrado lekartem lachem, tomareis para vós. Lachem, o entendimento da Gemara, do Masechet Sukkah 29b, é que ao tomar para vós, quero dizer que o lulav será de sua propriedade. Então, a pessoa não pode pegar emprestado Bayom Arishon no primeiro dia. Porém, nos dias subsequentes, sim. Portanto, nós vemos, por exemplo, pessoas que moram em outros estados, pessoas que não possuem um acesso direto à mitzvah, elas conseguem fazer uma partilha do valor, digamos, para transportar um kit lulav de lá para cá, vai dar X. As pessoas então vão partilhar esse valor e então vai trazer um kit lulav. Eu conheço muitos tzadikim, muitas pessoas que inclusive vão a estados onde se vende lulav para trazer de volta lulavim para a comunidade. Então o esforço pela mitzvah, ele deve ser muito grande para a pessoa conseguir cumprir propriamente. Nós não podemos medir esforços para cumprir o mandamento de Hashem. A Halachá número 6, o Rambam enumera da seguinte maneira: e a forma mais desejável de cumprir a mitzvah é atando o lulav, o ramo de palmeira, de tamareira, a murta, que é o hadass, e as aravot, o salgueiro, juntos, formando uma unidade a partir dos 3. Antes de pegá-los para cumprir a mitzvah, antes de ela deve recitar a bênção da mitzvah com o lulav em mãos, ou seja, com as 3 espécies em mãos, pois todos os outros dependem dele. Posteriormente, ele pega o etrog, e aqui ele menciona que a pessoa deve pegar com a mão direita e o etrog na mão esquerda. Isso são para destros. Para os canhotos, o lulav ele é segurado na mão esquerda e o etrog na mão direita. E ele deve pegá-los como eles crescem, ou seja, o aravá, o hadass e o lulav devem ter a sua parte onde foi cortado do chão, deve estar voltada para baixo. E no etrog, para você conseguir saber qual é a ponta do etrog que nasce da árvore, é simplesmente aquele cabinho em que você claramente consegue perceber
que era o cabo onde o etrog estava conectado na sua árvore, e esse cabo deve ficar para baixo, ou seja, as raízes, por assim dizer, devem estar voltadas para baixo, em direção à terra, e as suas cabeças, por assim dizer, devem estar voltadas para os céus. A halakha número 9, ele diz, o cumprimento da mitzvah, conforme a lei, né? Mitzvah k'halakha, deve ser da seguinte maneira. E aqui nós estamos lendo o Rambam. Quer dizer, o Rambam não está trazendo minhagim, costumes, tradições. Ele está trazendo o que é a mitzvah al-pi halakha, conforme a lei judaica. Só as 3 espécies atadas, juntas na mão direita e o etrog na mão esquerda, ou vice-versa para um canhoto. E em seguida, ela deve movê-los para as 6 direções. Quais são as 6 direções? Estamos falando das 4 direções da Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo. Agitar o lulav 3 vezes para cada uma dessas direções. Então, simplesmente isso, você já está cumprindo a mitzvah conforme a halakha. Obviamente, e a ordem das direções será diferente de um grupo de tradições para outro grupo de tradições. Existem alguns Hassidim, existem algumas pessoas que são hassídicas, e elas começam da ordem do sul, depois do norte, leste, e depois para o céu, terra, e então para o oeste, nessa ordem que eu mencionei. Então existem alguns Hassidim que fazem dessa maneira, tem outros que fazem leste, sul, oeste, norte para o céu e para a terra. Enfim, de todas as maneiras, o que é importante é, para a pessoa conseguir cumprir a mitzvah de Na'anuim, dos movimentos do lulav, deve ser para as 6 direções, para as 4 direções dos pontos cardeais, cima e embaixo. Para cada um deles, nós fazemos, vamos dizer assim, esticamos os nossos braços com as 4 espécies 3 vezes. Isso é para nos ensinar que quando balançamos o lulav na direção dos 6 pontos cardeais, isso é para testemunhar que Deus, o Eterno, reina sobre a criação em todas as entendimento cabalístico. Nós aqui, nesse shiur, por hora, não vamos entrar na Kabbalah propriamente, Bezrat Hashem, no final da festa nós vamos mencionar. Porém, o Zohar, ele inclusive traz um ensinamento de que o lulav, propriamente, ele é uma grande arma contra a Sitra Achra. É uma grande arma contra as investidas do mal, as investidas das trevas. Então, o lulav, tecnicamente, ele é chamado de herev, né? Ele é chamado de uma espada, por assim dizer, espiritualmente falando. Então, quando a pessoa faz a movimentação 3 vezes para cada uma das direções, cima e embaixo, ela está ali, deve estar ali com a kavaná, com a intenção de sobre a vida dela. Então, isso é uma maneira de entender essas movimentações sobre os lulavim. Beseder Gamur. Devemos o fato de uma espécie aos seus olhos estar bonita não quer dizer necessariamente que ela vai estar correta halachicamente, né? O que nós temos visto é que muitos têm escolhido as espécies pela beleza que ela traz, mas acaba que, por talvez um detalhe das espécies, aquela espécie que aos olhos da pessoa estava bonita, na verdade, pela lei propriamente, né, ela não conseguiria cumprir. Certo? Então, às vezes, a pessoa pode, por exemplo, ver um lulav e ele está com a sua ponta cortada, ou está com a sua ponta danificada, mas ela acha que ele está bem verde, ela acha que ele está grande, etc., e ela vai lá e ainda assim usa ele, quando, na verdade, ele não está permitido pela lei. Então, precisa-se fazer um equilíbrio entre o embelezamento da mitzvah
para a mitzvah propriamente. Existe também aqui um conceito para nós entendermos da seguinte maneira, meus amigos. Cada pessoa deve cumprir a mitzvah conforme o seu poder. Como Hashem menciona nessas 3 festas de peregrinação, que Birkat Hashem, conforme a bênção que Hashem deu para cada um, será o que ele vai trazer para o Beit HaMikdash. Mas de mãos vazias não poderá chegar. Então nós devemos entender o seguinte, que o Hidur Mitzvah, ele deve estar proporcional ao que a pessoa tem na sua renda propriamente. Os Achim sabem que existem Lulavim e Lulavim. Existem Etrogim e Etrogim. Cada pessoa deverá escolher um Arbat Aminim que seja, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? Proporcional à renda que ela traz. Equilibrado, vamos colocar assim. Certa vez um rabino, o rabino Einstein, ele era conhecido como um dos maiores peritos na determinação de kashrut, de lulav e etrog. Ele era um dos maiores peritos. E antes da festa de Sukkot, centenas de pessoas iam para a sua casa pedindo o conselho dele, se elas devem ou não comprar um etrog ou um lulav específico para elas escolherem para si. Certa vez um jovem foi até o rabino Einstein, alguns dias antes do Yom Tov, com que ele pensou, o jovem, que era um etrog excelente. Então o jovem já tinha feito a escolha dele, porém ele queria a opinião do Rav. A pedido do rapaz, o rabino Einstein começou a examinar o etrog com muito cuidado para detectar qualquer defeito, possíveis manchas, perfurações, inchaço, que poderia invalidar o etrog. Após alguns minutos, o Rav ergueu os olhos e disse ao rapaz: esse etrog não é para alguém como você. O rapaz ficou chocado, porque ele tinha estudado as leis complexas das 4 espécies e passou muito tempo procurando aquele etrog. Ele pensou que era o etrog perfeito. Porque o Rav sentia que ele não era adequado para alguém do seu calibre. O rapaz perguntou respeitosamente: há alguma pergunta em relação a kashrut desse etrog, Rav? Eu pensava que ele cumpria todos os requisitos. Ao invés de responder a pergunta que o jovem fez, o rabino perguntou: diga-me, o que você faz? E o jovem respondeu: eu estudo na academia, na yeshiva aqui em Jerusalém. O rapaz respondeu. E o rabino indagou: quanto que eles te pagam? Sim, claro, disse, falou o valor. Era um salário semanal e a quantia real mesmo era muito pequena de dinheiro. Então o Rav fez uma outra pergunta: quanto o vendedor está pedindo por esse etrog? E o jovem mencionou um número astronômico em relação a quanto que ele ganhava. E o Rav respondeu: foi o que eu pensei. Você está certo, o etrog realmente é ótimo. No entanto, ouça o meu conselho. Compre um etrog que também estará halachicamente permitido, porém que seja mais barato. E com o restante do dinheiro, você irá gastar para comprar uma roupa para a sua esposa no Yom Tov. Isso realmente seria honrar a festa. Isso está no livro Rabino Pesach Kron, The Magid's Table, a mesa do Magid, da editora Art Scroll, página 101 e página 102. Lá está escrita essa história. O que isto quer dizer? Existem, porém, muitas pessoas que na festa de Sukkot, elas simplesmente gastam todas as suas poupanças para cumprir uma mitzvah, para ter um lulav que é da melhor das qualidades. Porém, a mitzvah de Sukkot, ela não tem somente a mitzvah de Arbat Aminim. Existe a mitzvah, como nós vimos no shiur passado, existe o mandamento de alegrar a esposa, os filhos, todos aqueles que estão na sua casa. E também é uma mitzvah da Torá. Portanto, a pessoa deve ter um equilíbrio para conseguir cumprir todas as mitzvot da melhor maneira que ela puder, sem que ela venha a subtrair algumas das mitzvot para cumprir melhor a outra. O que eu quero dizer aqui? Nós devemos fazer o melhor para Hashem, sempre.
Sempre. Não existe uma única situação, existe uma exceção para isso. Sempre devemos fazer o nosso melhor para Hashem, mesmo que seja incômodo para nós. Porém, nós não podemos, ou seja, se você já está cumprindo uma mitzvah A e você não cumpre a mitzvah B, por que você vai aumentar Hidur mitzvah A se com esse valor você vai pagar para aumentar o Hidur mitzvah da mitzvah A, você poderia com esse valor cumprir a mitzvah B? Essa aqui é a questão. Você já está cumprindo uma mitzvah, mas não a outra. Então você, com a sobra do valor, é melhor, é preferível cumprir a mitzvah B do que aumentar o Hidur. Porque o Hidur, propriamente, é uma questão de embelezamento da mitzvah A, e não se você está cumprindo ou não a mitzvah. Se você conseguiria cumprir a mitzvah com um valor mais abaixo, sem problema nenhum, Baruch Hashem, você consegue direcionar os outros valores para uma outra mitzvah que eventualmente você não está cumprindo. Agora, essa é uma das mitzvot mais características da festa de Sukkot. Além da Sukkah, propriamente, Arbaat HaMinim é algo que ganha os holofotes. Obviamente aqui, pautado na Torá, tudo direitinho, mas existe um Midrash, Vaikra Rabbah, no capítulo 30, parágrafo 11, que traz um simbolismo espiritual para as 4 espécies. Vaikra Rabbah traz da seguinte maneira: o Pri Etz Hadar, o etrog, que é uma árvore linda, uma fruta linda, simboliza aqueles homens que possuem Torá e Ma'asim Tovim. Por quê? Yesh bo ta'am ve yesh bo revah. Reach, ele possui gosto e possui aroma. Ou seja, possuem Torá e Ma'asim Tovim, e bons atos. Kapot Tamarim, já os ramos de palmeira, da tamareira, propriamente, simboliza aqueles que possuem Torá, mas não têm Ma'asim Tovim, não têm boas ações. Por quê? Porque a tamareira possui gosto, ela não tem cheiro. Então, qual é a comparação que o Midrash está fazendo? A espécie que possui gosto, então o gosto aqui, para o Midrash, representa Torá. E o aroma representa Ma'asim Tovim, as boas ações. O etrog possui tanto gosto quanto aroma. Isto quer dizer, judeus e Yehudim que possuem tanto Torá quanto Ma'asim Tovim. Já Kapot Tamarim também representa um outro tipo de judeu. Mas no caso, a folha da tamareira, ela tem gosto, mas não tem aroma. A tamareira tem gosto, mas não tem aroma. Representa aqueles que possuem Torá, mas não tem Ma'asim Tovim, não tem boas ações. O Hadaz tem cheiro, mas não tem sabor. A murta. E é comparado aos Yehudim, que possuem boas ações, mas não tem Torá, ao contrário. E por último, a Aravá, que não possui aroma nem sabor. Ela é comparada àqueles que não têm nem mesmo boas ações e nem Torá. Todo Yehudi, todo aquele que está dentro do Am Hashem, do povo de Hashem, está simbolizado em uma dessas categorias. Cada um de nós pode ser classificado como uma das espécies de Sukkot. Ainda que uma espécie seja diferente da outra, e ainda assim que existam vários tipos de Yehudim de todo e qualquer tipo de jeito que você pode imaginar, todos pertencem ao mesmo povo e à mesma nação. Deus se preocupa com todos. Por quê? Porque nós somos considerados filhos para Hashem. Moshe Rabbeinu diz: Banim atem la Hashem Elokechem. Filhos sois do Eterno vosso Deus. Portanto, Hashem olha para nós como filhos. E mesmo que um filho esteja desviado, não perde o seu status de filho.
E o desejo de Hashem é de estarem todos juntos. Por isso Hashem ordenou amarrar todas as espécies juntas, conforme diz na continuação do Midrash, Sheyavou elu veitchaperu al elu, para que eles se unam e o cheiro do etrog vá para todas as espécies, e o cheiro do hadaz vá para todas as espécies, e assim por diante. Ou seja, nós vemos que somente quando essas espécies estiverem juntas em Ardut é que haverá a possibilidade de influência. E aqui nós vemos claramente que o etrog, aqui falando da questão natural, o etrog possui um aroma que é característico, você inclusive longe consegue sentir. Portanto, uma pessoa quando pega as 4 espécies e une umas com as outras, qual é o aroma que ela vai sentir? O aroma do etrog. Vamos dizer assim, tecnicamente o etrog tem um aroma que permeia as outras espécies. E quando a pessoa chega mais perto, ela vai começar a sentir o aroma das aravot, porque as aravot são que tem maior número. Ainda mais se algumas pessoas, inclusive, têm costume de acrescentar mais hadassim. Eu falei aravot? É hadassim, perdão. Os hadassim que possuem bom cheiro, bom aroma. Quando você aproxima mais ainda as quatro espécies, você começa a sentir o aroma do hadaz. E ainda mais para as pessoas que têm costume de acrescentar mais hadassim ainda do que alahá, será mais fácil ainda de sentir o aroma do hadaz. De tal maneira, a pessoa não consegue perceber, ou se ela não souber de antemão, ela vai achar que todas as espécies, na verdade, possuem algum aroma. E aquele aroma que ela está sentindo é a junção de todos eles. Porque o objetivo de Hashem é Sheyavou elu veitchaperu al elu. É que um venha ao outro e as boas características sejam compartilhadas. E as más características serão anuladas. Ou seja, o objetivo de Hashem, o objetivo, por exemplo, que Hashem tem com um urachá, um perverso, um ímpio que está no povo, ele quer que o perverso vá para perto de um tzadik para ele ser influenciado. Portanto, nós vemos aqui, indiretamente, que existe uma vontade, uma ratzon, uma vontade de Hashem, para que tanto o tzadik não tenha esse senso de separatismo, dizendo você lá, eu cá, porque eu cumpro o Torá e você não. Quando, na verdade, o objetivo da Torá é que o tzadik tenha as suas portas abertas, ou inclusive busque maneiras de influenciar aqueles que estão longe. Porque o objetivo de Hashem, como está dito no profeta, Hashem não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e viva. Nós encontramos no Ketoret, no incenso usado no Beit HaMikdash, um ensinamento análogo a esse. O Ketoret, ele era composto por 11 especiarias. Uma delas é chamada Helbona. Uma delas. Helbona. E Hazal ensinam que o Helbona sozinho tinha um cheiro insuportável. Quando ela ficava separada dos demais. Mas quando o Helbona estava no incenso, você poderia perguntar assim, mas por que Hashem então determinou que tivesse uma espécie de aroma, de erva aromática, no Ketoret HaKodesh, no sagrado incenso, que sozinha tivesse um mau cheiro? Para transmitir uma seguinte lição para Am Israel. Onde quer que um Yehudi se encontre, precisa se unir ao resto do povo, assim como no Ketoret, que sem o Helbona, agora o Ketoret sem o Helbona, não se cumpre a mitzvah também. Não é incenso sagrado, se não tiver o Helbona.
Porque na realidade, aqui nós vamos falar sobre um assunto que é mais profundo, porque na realidade, cada um dos indivíduos que fazem parte do povo de Hashem, cada uma das pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, tanto faz, cada um dos membros de Am Israel, do povo de Israel, na verdade possui uma conexão de alma entre um e outro. De certa maneira, são dependentes uns dos outros. Portanto, uma pessoa não deve dizer por que deveria importar aos outros a forma como eu me comporto em relação às obrigações que a Torá me dá. Eu levo a minha vida conforme eu bem entender e ninguém tem o direito de se intrometer. A pessoa considera que ela tem o direito de ter as suas escolhas, mas ela tem uma falsa ilusão de que o fato de ela ser dona das suas escolhas, isso não trará consequências para outras pessoas. Ela acha que as decisões dela não vai trazer consequências para as outras pessoas. Isso se assemelha a um navio que comporta centenas de pessoas saindo do passeio, e quando se encontram já em alto mar, um dos passageiros resolve fazer um furo no piso da sua cabine e justifica dizendo: eu paguei por esse quarto, tenho o direito de fazer nele o que eu bem entender. Certamente, os demais logo o impedirão a fazê-lo e dirão: seu tolo, quando você faz um orifício em sua cabine, você põe em risco a vida de todos no navio. Assim também é o Yehudi, o judeu. Cada ato que um Yehudi comete, seja ele bom, seja ele mau, gera consequências para todo o Am Israel. O Rambam nos ensina que existem 3 tipos de pessoas: o Tzadik, o Benoni e o Rasha. Conforme está lá no Hilchot Shuvah. O Tzadik, o Rambam estipula que o Tzadik é aquele que tem mais boas ações do que mais ações, e o Rasha tem mais transgressões do que méritos. O Benoni é aquele que tem 50-50. E o Rambam diz que existe um responde, existe uma conta espiritual que nos céus o Sanedrin estipula: esse aqui é Tzadik, esse aqui é Benoni, esse aqui é Rasha, e assim por diante. Individualmente estou falando. Mas o Rambam também considera que esse padrão, essa responde, essa conta, essa contabilização de méritos e transgressões, ela também acontece no nível coletivo. Bairros, cidades, estados, países, continentes. E o principal, etnias. O que eu quero dizer? O Rambam, a nível individual, ele diz: não é para uma pessoa fazer a contabilidade da alma. Ela faz um Heshbon Nefesh. Imagina, a pessoa vai fazer um Heshbon Nefesh, vai fazer uma contabilidade da minha alma. E ela, sim, não, descobre que ela cumpre mais mitzvot do que descumpre. Ela, na sua resolução própria, chega na conclusão de que ela cumpre mais mitzvot do que descumpre mitzvot. O Rambam diz: ela não pode dizer sou tzadik, sou justo. E a pessoa está agora do outro lado da balança e olha para a sua vida e vê: eu tenho mais transgressões do que cumprimentos. Ela não pode dizer: eu sou Rasha. Toda pessoa, quando está fazendo Heshbon Nefesh, essa contabilidade da alma, ela deve enxergar a si mesma como um Benoni. Porque qual que é a vantagem desse tipo de pensamento? Porque quando a pessoa exercita no seu coração de que ela é um Benoni, ela tem 50-50, ela percebe que cada boa ação que ela tomar vai trazer julgamentos doces para ela, porque ela vai entrar no grupo dos tzadikim.
Ou seja, o status espiritual dela vai mudar totalmente se ela cumprir uma mitzvah. E por outro lado, se ela transgredir uma mitzvah, o status dela vai se alterar completamente. Ela vai ser considerada um rachá pelos céus e serão só decretos ruins. Para cada ação, para cada atitude. A pessoa, quando estiver diante de uma mitzvah, ela deve pensar: falta somente mais esta mitzvah para eu ser um tzadik. E ela então será incentivada a cumprir a mitzvah. E o Raveinu Ovad Yosef, ele diz, e isso é contraintuitivo sim, mas é um grande combustível para a alma. Porque a pessoa poderia pensar: então se é assim que eu devo fazer, quando eu cumprir a mitzvah, então quer dizer que eu vou ser considerado tzadik? Porque só faltava uma mitzvah para eu ser tzadik. O Rav Ovad Yosef falou: não, mesmo que você cumpra mais uma mitzvah, você só vai ser mais um Benoni. Você sempre vai estar no estado de Benoni, porque sempre vai faltar mais uma mitzvah para você ser tzadik. Por quê? Porque quando a pessoa eleva o seu nível espiritual, agora o padrão de tzadik muda também. O padrão de justiça para ela vai mudar. E o padrão de justiça da pessoa sempre deve estar além do que ela já faz. Portanto, aos seus olhos, nunca veja-se como um tzadik. E também, por outro lado, aos seus olhos, nunca se veja como um rachá. Como que desistindo de si mesmo. Eu já sou um rachá, então deixa para lá. A minha alma vai para o julgamento mesmo. E eu vou depender da misericórdia de Hashem. Como Chachamim me ensina no Masechet Megillah, nunca conte. Olha, parece muito contraintuitivo isso que Chachamim estão mencionando, né? Nunca se deposite na confiança de que, dizendo: eu estou na justiça de Hashem. Porque pode ser que a justiça de Hashem seja muito severa e você não espere isso. Por outro lado, também nunca diga: eu estou na misericórdia de Hashem. Porque pode ser que Hashem não queira ter misericórdia de ti. Ou seja, nós nunca podemos justificar as nossas faltas dizendo: não, Hashem tem sido misericordioso, Baruch Hashem. E a pessoa usa isso como uma ilusão de que ela está na misericórdia de Hashem. E que as mitzvot que ela não está cumprindo, que ela não está se esforçando, elas não são contabilizadas, porque Hashem é misericordioso. A pessoa nunca pode utilizar a misericórdia nem a justiça de Hashem como motivos, desculpas, falsos pretextos para conseguir se livrar de uma obrigação ou evitar uma realizar uma transgressão. E o Rambam diz que essa situação ela se torna ainda mais crítica quando nós devemos, como ele prossegue dizendo no Hilchot Teshuvah, quando nós devemos não somente entender que nós devemos olhar para nós mesmos como Benonim, mas como também devemos olhar todo o Am Israel como Benonim. Ou seja, todo o povo de Israel está no quesito coletivo como um Benoni. Eu faço parte de Am Israel, eu faço parte do povo judeu. Falta só mais uma mitzvah que eu posso cumprir para elevar todo o Am Israel. Assim como, por outro lado, a pessoa não deve pensar. A pessoa deve pensar que se ela cometer alguma transgressão, Israel é Benoni diante de Hashem, você vai estar decaindo toda Israel junto com a sua transgressão. O que esse tipo de pensamento nos traz? Nos traz a responsabilidade coletiva. É contado sobre o ex-primeiro-ministro de Israel, o Menachem Begin, que ele certa vez, nas suas viagens aos Estados Unidos, ele foi visitar um grande rabino da época, que é o Rav Moshe Feinstein.
E depois da sua visita, quando ele saiu da sala do rabino, ele disse aos seus acompanhantes: em toda a minha vida, não havia visto um Yehudi, um judeu, que se preocupa tanto com todos os problemas, até mesmo simples, do povo de Israel. O ex-primeiro-ministro Menachem Begin, ele fica impressionado pela mente que é capilarizada e busca fazer uma leitura de todas as dificuldades do judeu possíveis e tentar desenvolver resoluções, tentar desenvolver soluções para cada um dos problemas, inclusive os mais simples de Israel. E o ex-primeiro-ministro reconheceu ali, ele nunca viu um judeu que se preocupa tanto com cada problema, até os mais simples de todo o homem Israel. E esse é um comportamento que todo Yehudi deve ter. Preocupar-se com os outros. Analisando a história do nosso povo, constatamos que em todas as gerações houve todo tipo de auxílio ao próximo, seja por meio de empréstimos sem juros, distribuição de alimentos aos necessitados, caridade aos pobres, ajuda aos mais carentes para formarem um lar, e muito mais exemplos que somos testemunhas até o dia de hoje. Tudo isto por causa da união que há entre Am Israel. Essa é a força do nosso povo que nenhuma outra nação possui. Nós não somos necessariamente uma junção de milhões de pessoas em um único lugar. Nós não somos necessariamente pessoas que moram em um único endereço ou em uma única região. Os irmãos sabem que existem Yehudim, judeus, de todo o mundo. Mas nós somos um povo que mesmo que você more de um outro lado do mundo, quando você visita o outro lado do mundo, na casa de um judeu, ele vai abrir a porta para você e vai tratar você como se fosse da família. Independente de onde você seja, ou que língua fale, ou que minhag você siga, se ele vê você é um Yehudi, você é um judeu, você será bem recebido e será tratado como parte da família. Isto é, o senso coletivo de Am Israel não está pautado em terra, em limite geográfico, não está pautado em idiomas e línguas que o judeu pode falar, não está pautado nas tradições e costumes que um judeu pode fazer, mas está unicamente pautado na união. É a união pela união. Quando o povo de Israel foi construir o Mishkan, o tabernáculo, todos participaram, oferecendo a mesma doação, o mahatz e a shekel, meio shekel. Isto para os ricos, para os pobres. Qual é o ensinamento que Hashem dá no mahatz e a shekel? Para que os ricos não dessem mais e para que os pobres não dessem menos, e assim causasse divisão social entre o povo judeu. Porque o rico poderia dizer, eu contribuí com o altar, porque ele sozinho pagou o ouro do altar. Ou o pobre dizer, eu tenho menos direito ao Beit HaMikdash, porque eu só paguei uma pepita de ouro. Hashem determinou uma hatzi a shekel, o meio shekel para ricos e pobres, para que todos tenham o direito do santuário igualmente. Mantiveram uma participação homogênea para que a Shekhinah pudesse estar presente, para que não houvesse desunião no meio de Israel. E também está escrito na nossa literatura, Ish veishah shezachu Shekhinah venehem. Um homem e uma mulher que tiverem méritos, a presença divina estará entre eles. Como assim? Que mérito? Por meio da Shalom Bait, da paz que reina no seu lar, porque se não há paz, se não há Shalom, não há Shekhinah. Se não há Shalom, se não há paz, não há divina presença.
Não faz muito tempo que em São Paulo nós recebemos a visita de um Rav chamado Rav Yaakov Hillel. E naquela oportunidade, ele numa prédica, disse que nas últimas gerações, nos últimos 30, 40 anos, as comunidades que o Rav Yaakov Hillel passou, nesses últimos 30, 40 anos, ele percebeu muita fartura, muita abundância material. Ele é um Rav que passa por muitas comunidades em vários países. E ele mencionou que ele tem percebido muita fartura material, Baruch Hashem, nas comunidades. E essa fartura, ela está muito além de o que nossos antepassados receberam. Se os Zahim perceberem, na verdade, com relação a crescimento de renda, o povo de Israel começou de fato a ter um destaque monetário, um destaque na sua renda, na sua economia, na verdade, da Idade Média para cá. Quando, na verdade, da Idade Média para trás, nós nunca tivemos, na verdade, um certo desponta, né? uma despontar em relação a outros povos. Na verdade, sempre em relação aos outros povos, digamos aqui na época de Yeshua, no exílio grego, no exílio babilônico, mais ainda, várias outras nações eram muito mais ricas que o povo judeu. Somente da Idade Média para cá, nós tivemos uma certa evolução, um crescimento material. Isso, na verdade, tem acontecido, o Rav Yaakov Hillel mencionou que isso tem acontecido porque ele tem visto também, nesses 30 e 40 anos, que também cresceram a quantidade de Batei Midrashot, a quantidade de casas de estudo. Porque é isto que influencia o mundo inteiro. Também houve uma grande multiplicação de instituições que ensinam Torá e Mitzvot. Ou seja, nós vimos que a Tzedakah, o ato de caridade, de doação e o estudo da Torá, eles são a raiz para o crescimento, e a raiz da Tzedakah e do ensino da Torá está na união de Am Israel. Disto vemos o quanto precisamos nos esforçar para estar incluídos no Klal Israel. Isto é, na comunidade de Israel. A Shekhinah está entre nós. Certo que, por vezes, precisamos ter muita paciência com os demais. E até mesmo passando por situações constrangedoras. Mas tudo isso é válido em nome de pertencermos em um klal, em um grupo. Dizendo da seguinte maneira: discordamos sim, mas estamos juntos. Discordamos no Beit Midrash, mas no Beit Knesset estamos um do lado do outro rezando a Hashem. Temos visões de mundo diferentes, porém isto não é suficiente para nos separar. De certa forma, todo Israel está num nível de união esse, que somente se a pessoa quiser, ela estará de fato separada. Mas independente do rito que ela segue, ou da cor da sua pele, ou da maneira como ela fala, de sua habilidade ou não nas mitzvot, independente disso, de suas características externas, existe uma característica interna, não do corpo, mas da alma, que ainda assim a mantém ligada ao Klal Israel. Conforme Chachamim mencionam na Gemara, grande é o preço da Shalom. Veja que ensinamento incrível que a Gemara traz aqui. Grande é o preço da Shalom. Como assim grande é o preço da Shalom?
às vezes é necessário pagar caro para ter shalom, para ter a paz. Às vezes é necessário mesirut nefesh, anulação, paciência, savlanut, sofrimento pela paz. E Chachamim sintetizam tudo isso dizendo: grande é o preço da shalom. Nesse sentido, quando um homem, por exemplo, uma pessoa faz as suas rezas diárias numa sinagoga, a nossa literatura Hazal nos ensinam que mesmo que a sinagoga esteja vazia, mas aquela pessoa foi à sinagoga, foi à congregação para fazer as suas orações, as suas preces têm uma probabilidade maior de serem alcançadas pelos céus. Por quê? Porque para os céus, essa pessoa foi à sinagoga pela ardut, pela união. Enquanto que a oração de um indivíduo solitário, ela é uma oração que a pessoa, quando tem a possibilidade de ir, mas não vai, para os céus, isso é uma visão de que a pessoa não acredita na união de Israel. Tecnicamente, a pessoa ainda tem algum tipo de pensamento dizendo que ela é diferente, ou que ela não faz parte. E isso pode atrapalhar nas suas kavanot. Isso pode atrapalhar nas suas intenções. E aqui, eu digo até mesmo na prática, quantas vezes nós entramos na sinagoga e às vezes problemas da vida, problemas no trabalho, dificuldades financeiras, etc. A gente chega com o coração turbado, o coração não está na kavaná. Mas aí você vê a alegria do Haver que estava ao seu lado, e ele orando a Hashem com rizuk, com força, etc., você começa a se engajar também. Elevando o seu espírito, elevando a sua alma, porque existe uma conexão entre um e outro. Por isso, quando nós pegamos as 4 espécies de Sukkot, devemos lembrar que fazemos parte de um povo só. Que mesmo que um diga Torá, e outro diga Toira, e outro diga Soira, e outro diga Soiro, a Torá é a mesma para todos. Devemos cumprir as nossas obrigações para com os demais, para com o estudo da Torá, os atos de bondade, uma palavra boa ao companheiro, uma ajuda financeira, e assim sentiremos a obrigação de fazer parte do Klal Israel. Com isso, seremos abençoados por Hashem, tanto no âmbito familiar quanto como um povo com as melhores brachot espirituais e materiais. Baruch Hashem, Baruch Adonai Olam, amém ve amém, bendito eterno para todos sempre, amém ve amém. Vamos então às dúvidas. Ana Cláudia Nascimento pergunta: esse mandamento é para homens e mulheres? Bom, eu acredito que ela esteja falando sobre o mandamento da movimentação dos Lulavim, né? A movimentação dos Lulavim é uma mitzvah ta'aseh, é um mandamento positivo. Ele está contado entre as 248 mitzvot positivas. E existe, dentro das mitzvot positivas, mitzvot she'hazman gramah, mandamentos que dependem do tempo, como, por exemplo, o tzitzit. Tzitzit é um mandamento que não é contínuo. O tzitzit, à noite, a pessoa que está usando o tzitzit à noite, ela não está necessariamente cumprindo o mandamento da Torá, porque o tzitzit, à noite, não tem como recitar brachá, porque não é a obrigação da Torá não está ali. Tefilin, mesma coisa. O toque do shofar também. Ou seja, existem mitzvot positivas que não são contínuas. Vou dar um exemplo de uma mitzvah que é contínua. Honra pais e mães. Outra mitzvah que é contínua, crer em Hashem, na unidade de Hashem. Uma mitzvah que é contínua é a pessoa dar tzedakah. Qualquer horário é o horário de dar tzedakah. As mitzvot contínuas, todos são obrigados. As mitzvot, aqui eu estou falando de mitzvot positivas.
As mitzvot que não são contínuas, elas dependem do tempo, tem horário, tem período para se fazer, como eu vou dar o exemplo, o tzitzit, o tefilin, a sukkah, o lulav, que eu já estou respondendo a pergunta, e o shofar, mitzvot que dependem do tempo. Então, no caso, o lulav, a movimentação do lulav é uma mitzvah que depende do tempo, não é uma mitzvah contínua. Essas mitzvot que não são contínuas, as mulheres não fazem. Entenderam? As mulheres são isentas dessas mitzvot. Então, as mulheres que eventualmente têm essa dúvida se é para cumprir, se não é para cumprir, na verdade, não existe essa obrigação. E no Midrash Rabbah, inclusive, vai mencionar que as mulheres são orientadas a não fazerem, porque são apetrechos masculinos, conforme o tempo cristalizou, era uma prática masculina, então isso pode inclusive cair na proibição de não utilizar apetrechos masculinos. Isso também é o caso do Tefilin, é o caso do Talit Gadol também. Infelizmente, movimentos reformistas dentro do judaísmo têm descumprindo essa mitzvah, como por exemplo a mitzvah do Kippah, a mitzvah do Tefilin, são apetrechos masculinos que Israel desenvolveu ao longo de milênios, né? Por milênios é um apetrecho masculino, e as pessoas acabam transgredindo essa mitzvah quando as mulheres usam apetrechos masculinos, homens usam apetrechos femininos, etc. Devemos estar muito atentos a isso. Então, essa mitzvah ela é exclusiva para homens. Baruch Hashem. O Ravé Cláudio, né, Cláudio Pereira, ele pergunta: quem tem sucar em casa pode fazer refeição dentro? Sim. Quando nós construímos açúcar dentro da nossa casa, todas as refeições que nós fizermos devemos fazer debaixo da açúcar. Não podemos fazer refeição fora da açúcar. Se você está com açúcar dentro da sua casa, Baruch Hashem, dentro da sua casa, estou dizendo no espaço, né? Tem um espaço lá que você colocou açúcar. Todas as refeições, café da manhã, etc., você deve fazer debaixo da açúcar. E ainda a obrigação que é ideal na Torá, na verdade, é todas as refeições e todas as noites em que vai se dormir, deve-se dormir na açúcar. A não ser que a açúcar esteja imprópria, né, para habitação. Como, por exemplo, está chovendo. Obviamente, a pessoa não vai ficar debaixo da açúcar porque perde o conceito de habitação. Entendeu? Ninguém fica numa casa, né, assim como se, por exemplo, eventualmente o teto da sua casa desmorona, você não vai ficar debaixo, você não vai morar naquela casa. Da mesma maneira, açúcar, quando chove, a açúcar obrigatoriamente vai ter orifícios no seu teto, a chuva vai cair, e aquele lugar vai perder o status de habitação. Você não tem mais obrigação de comer ou de dormir. Mas pela Torá está dito: habitareis nas tendas por 7 dias. Isso envolve todas as refeições e todas as noites de sono. Então, dormir e refeição, todas dentro da açúcar. Baruch Hashem. Sof? Baruch Hashem, louvado é o Eterno. Nós finalizamos aqui esse shiur, Bezrat Hashem, e 6 horas voltaremos para Arvit Motzei Yom Tov e Havdalah de Yom Tov, Bezrat Hashem. O Eterno abençoe a cada um. Beshem Yeshua Mashiach. Amém ve Amém.
Amém.